Seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e hoje nós temos o imenso prazer em receber o professor Alejandro Drago. Seja muito bem-vindo ao Violino Didático, professor. Antes de mais nada, o pessoal saber de quem se trata, fala pra gente um pouco sobre as escolas onde o senhor estudou, orquestras com quem solou, escolas que já deu aula. Bom, eu nasci na Argentina e minha primeira etapa da minha educação eu recebi lá. Eu tive muito bons professores, tive muita sorte nesse sentido. Eu estudei com o professor Elias Hayat, que foi regente e diretor artístico da famosa Camerata Bariloche, e depois com o professor Shimsi Abayour, quem foi aluno do David Oistrakh no Conservatório de Moscou. Então, particularmente pela minha relação como aluno com o professor Bayor, é que eu sempre quis continuar meus estudos na Rússia. E assim eu recebi uma bolsa do governo, nesse momento soviético, depois russo, para continuar meus estudos no Conservatório Tchaikovsky, sob a direção da professora Marina Yashvili. A professora Marina Yashvili foi uma grande violinista soviética, originária da República de Geórgia, no Cáucaso. Ela é ganhadora de prêmio Wieniawski, Rainha Elizabeth. E com ela estudei 5 anos, nos quais eu recebi um prêmio especial numa competição Rodolfo Lipitzer, Itália, e um terceiro prêmio na competição Petar Konjovic, em Belgrado, na ex-Yugoslávia. Nesses anos também eu toquei muito em Paris com um quarteto, que começou com um projeto entusiástico assim, de jovens músicos e virou um verdadeiro quarteto de cordas, com quem toquei vários anos. E depois de um tempo na Argentina, onde eu fui espala da Orquestra de Câmara do Congresso Nacional, e particularmente licionei muito me dediquei à pedagogia, eu fui para os Estados Unidos. Lá a minha educação como violinista, agreguei um doutorado em regência, que é uma coisa que eu sempre fiz. Eu adquiri habilidade, mas nunca adquiri uma certificação formal, um grau acadêmico. Então decidi que é uma boa oportunidade para complementar minha educação como músico e minhas certificações ou diplomas, né, que também são importantes. E pouco tempo de fato, antes de até ter acabado esse doutorado, eu já tinha uma oferta para fazer um trabalho bem interessante que reunia minhas duas principais habilidades. É a posição que eu tenho hoje na Universidade de Dakota do Norte, UND, né, UND, como professor de violino e viola e regente da Orquestra de Câmara da Universidade. Recentemente eu assinei um contrato para reger também a Orquestra Sinfônica da cidade, GGFSO, Greater Grand Forks Symphony Orchestra, ou a Orquestra Sinfônica da Área Urbana de Grand Forks, que é a cidade onde a gente vive, né? Enquanto também muito licionei em festivais, já são 13 anos aqui no Festival Música nas Montanhas, também festivais de inverno, organizados aproximadamente pela mesma time, maiormente no centro-sul do país, mas também na Praga, Rússia, Colômbia, Estados Unidos. Agora em agosto vou estar licionando no Cazaquistão. E recentemente também comecei a ser convidado, esqueci a China.
E Taiwan também. Desculpa, não lembro tudo, assim, não esperava fazer uma biografia, né? Mas os últimos 3 anos começaram a chegar os convites para participar como júri de competições internacionais. Por isso a cor de cabelo que já está mais respeitável, né? O que incrivelmente eu não esperava, mas virou uma experiência tremendamente educativa para mim como professor. Muito interessante, a gente pode falar disso depois, mas eu não esperava aprender tanto, simplesmente por ser parte do júri e ter que discutir as interpretações dos jovens músicos. Também estou convidado este ano para fazer uma nova atividade bem interessante, estou muito empolgado com isso. Em Itália, tem um workshop para jovens profissionais orquestrais. E não só me convidaram como professor de violino, senão também como compositor residente. Toda a minha vida escrevi música, mas eu tenho uma tal autocrítica como compositor que pouco e nada eu mostrei. Só agora estou sentindo que encontrei minha voz, minha direção e que posso mostrar algumas coisas. O que eu fiz, de fato, faz acho que 2 ou 3 anos eu toquei aqui no festival, meu próprio concerto de violino, com o festival. Concerto que já toquei 5 vezes, vamos ver, 2 nos Estados Unidos, uma na Bielorrússia, uma no Brasil, que já mencionei, e recentemente em Moldova, na República de Moldova. Então, isso basicamente é uma somera descrição da minha biografia e minhas especialidades. Super violinista, professor e maestro. E como que começou essa história de violino? De onde veio o interesse pelo violino? Muito simples. A gente tinha morado um tempo, ao começo dos 70, com minha família em São Paulo. Né? Minha mãe até falava que eu já estava começando a passar para o português como língua primária. Né? Quando aí, felizmente, meus pais decidiram que a coisa não estava indo bem, meu pai ficou no Brasil, mas eu e a minha mãe voltamos para Buenos Aires. Porém, eu continuei visitando o Brasil daquela época, quer dizer que eu tenho todo um historial de visitas ao Brasil, seja para visitar meu pai ou profissionalmente, né? Então, aí foi uma etapa difícil porque meu pai também só estava começando o seu trabalho no Brasil, não tinha se estabelecido economicamente e, porém, ele ajudar tudo que podia, tinha uma limitação. Minha mãe tinha que trabalhar também. E ela é dançarina, né? Naquela época ela fazia maiormente folclore argentino, mas daquela época é que ela começou completamente a se dedicar ao tango. E ela estava num show que acontecia num lugar que se chama Michelangelo, em Buenos Aires, uma destinação turística muito famosa. E, como parte do show, tinha uma orquestra de cordas regida pelo maestro Antonio Agri. Aqueles de vocês que têm o CD The Soul of Tango, do Yo-Yo Ma, é o violinista que toca aí, Antonio Agri. Ele tocou com Piazzolla há muitos anos, até ele começar seus próprios projetos. Perto daquela época, de fato, eu acho que ele acabava de sair do ensemble de Piazzolla quando isso aconteceu. Então, eu ficava aí no camerino, entre atuações, com os músicos e tudo isso, e eu escutei no palco o maestro Agri, e disse para minha mãe, eu quero estudar violino. E eu tanto insisti que ela foi para falar com o Agri e perguntou para ele, o que você acha, o que o senhor acha? E foi ele que insistiu, ele disse, não, eu vejo ele perto dos músicos, como ele olha no violino, quanto ele quer, a senhora tem que levar ele para tomar aulas. É assim que foi que tudo começou. Quantos anos o senhor tinha? 5. 5 anos. E o senhor lembra qual foi o primeiro trabalho remunerado com violino? Sim, eu estava numa orquestra semi-amadora, na parte norte da cidade de Buenos Aires, do assim chamado Gran Buenos Aires, né, da urbanização colindante, né, no distrito, ou partido, como nós falamos, de San Isidro. Né? Uma jovem regente tinha criado essa orquestra, então não é que pagava um salário ou coisa parecida, mas eles pagavam os viáticos, né? Então, aí pela primeira vez eu cobrei uma coisa assim que seria equivalente a, não sei,
R$ 50. E acho que gastei todo o sonho da balsa. Nesse período inicial da formação e o período intermediário da formação, você lembra qual era a sua rotina de estudos? Eu não só lembro, isso está tudo escrito, porque eu levava uma bitácora, você fala assim em português, né? O diário dos capitães da nave, que eles escrevem tudo, acho que é bitácora, né? Mas tanto faz, vamos chamar de diário. Do meu estudo diário. Eu tinha um sistema, aos 15, 16 anos, pelo qual eu começava a semana. Eu vou explicar com um pouco de extensão, porque pode ter utilidade. Sim, né? sim. Então eu tinha um número de itens que eu tinha que cobrir, né? Escalas de notas duplas, estudos, peça de concerto, sei lá. Então meu estimado era que eu tinha que passar 5 horas estudando. Então eu anotava a hora de início, com 1 minuto também, e o que eu estudava. Se eu tinha que ir para o colégio ou fazer uma pausa para falar por telefone ou para ir almoçar, eu também anotava. Eu não me otorgava minutos que não tinha estudado. Né? Então, depois, após ter estudado o dia inteiro, eu fazia uma avaliação de 0 a 10, que também tinha andado as escalas de notas duplas, os estudos. Sei lá, então vamos falar assim, eu passei 30 minutos com escalas, né? Em cordas simples e 3/8, né? Com os arpejos. E o resultado foi 7. Eu passei 20 minutos com as notas duplas e o resultado foi 9. Né? E passei 30 minutos com os estudos e o resultado foi 6. Né? Então, o que eu fazia é me programar para outro dia, tirar um pouco de minutagem daquelas coisas que tinham saído melhor e agregar minutagem àquelas que tinham sido pior. Então, eu recomeçava o estudo, mas já me planejando estudar. Não 30, mas 35 minutos de escalas. Não 20 de notas duplas, mas 15, porque tinha andado bem. Não 30 de estudos, mas 40, porque não tinha andado nada bem. Né? E fazia uma nova avaliação. Então, assim, cada dia, a quantidade de minutos que eu estudava cada parte do meu programa variava de acordo com qual tinha sido o resultado do dia anterior. Até eu chegar ao dia da aula, no qual eu tinha coberto tudo de um jeito mais ou menos homogêneo e sem pontos fracos. Né? Então, essa era a minha rotina, eu escrevia tudo isso e a quantidade de horas que eu podia passar com o violino ia de 4 até 6,5. Quando o senhor tinha menos tempo, dias mais corridos, por exemplo, tem 1, 2 horas, como dividir isso? Proporcionalmente. Se eu tinha 6 horas, eu fazia 60 minutos de escalas. Então, se tenho 1 hora, eu vou fazer 10 minutos de escalas. E qual foi o primeiro teste importante que o senhor prestou? Concurso, festival? É interessante porque a vida do músico é todo teste, continuamente. Só que o júri vira o público, e os críticos e os futuros contratos, né? Mas eu muito lembro, quer dizer, logicamente, os 15 anos, 17, eu já estava tocando, já participava de orquestras semiprofissionais, ou tocava recitais, 18, 19, mas tinha uma série de concertos aos 19 anos que eu toquei com uma orquestra de câmara profissional, tocando o concerto de Sol Maior de Haydn, que não é necessariamente a coisa mais difícil do mundo, mas eu tomei muito a sério. Então eu passei muito tempo estudando muita profundidade esse concerto para ficar muito bem. E a gente fez essa série de concertos e um dia assim vem o regente da orquestra e diz para mim: olha, você viu o review, a crítica? Não, que crítica? Pois só tinha um diário, um crítico que trabalhou para um diário bem conhecido daquela época na Argentina, ele mesmo um compositor muito reconhecido que escreveu uma crítica maravilhosa, né? Aí eu levei para meu professor, todo orgulhoso, disse: você sabe, você lembra dos concertos que toquei? Eu ganhei uma ótima crítica. O cara nem olhou e disse: isso é muito bom, Alejandro, mas muito melhor é ganhar uma boa autocrítica. Você me fale como que saiu. E aconteceu que eu mandei, meu pai ainda morava no Brasil, mandei um cassete, né, uma gravação desse concerto para ele, depois esqueci que eu tinha mandado. Uns 6 meses depois disso, eu vim visitar ele em São Paulo.
E a gente estava aí sentado e disse, vou colocar a rádio. Coloca assim, começa a escutar uma música. Eu disse, você sabe esse concerto de Haydn que eu toquei? Vamos escutar, putz, suena bem. Aí no momento tinha uma coisa no dedilhado, no dedo, uma coisa que eu reconheci imediato, que só eu faço. O que foi isso? Peraí, sou eu que estou tocando. Eu disse, sim, é a gravação sua. Incrivelmente, desse preciso instante que eu soube que era eu tocando, eu já odiei essa gravação. Eu achei ruim, insuportável, não quis escutar mais. Durante as masterclasses do senhor, eu assisti, acho, algumas 3, eu acho. E o que pra mim sempre deixou muito legal as masterclasses, eu não sei se todo mundo estava entendendo todas as referências, mas eram as referências a cartoons, a séries, a cultura pop em geral. Você falou de The Big Bang Theory, falou de Simpsons. Gostaria de saber qual é a proximidade do senhor com essas coisas de cultura pop. O senhor consome bastante? O que o senhor consome atualmente? Por começar, eu sou o homem da minha época. Eu não pretendo nem sequer quero ser uma espécie de museu, um cara que mora mentalmente no século XVII ou XVIII. Eu sou um grande fã do século XXI. A gente poderia falar muito disso, mas além de qualquer outra consideração, eu sou uma parte e um produto da modernidade. Então, uma vivência cultural que deliberadamente excluísse qualquer parte importante dessa modernidade seria parcial e seria artificial. E eu não acredito que você possa chegar a uma expressão artística importante ou legítima com artificialidade. Pensa nisso, todos os grandes artistas foram homens da sua época, homens que viveram intensamente a sua época e que estiveram muito conectados com os sucessos da sua época. E cada época tem suas características. A nossa é profundamente mediática e interconectada. Então, muitos dos conteúdos intelectuais e conceituais da modernidade, da nossa modernidade, são elaborados e discutidos e pensados e parodiados e difundidos pela assim chamada cultura popular ou cultura pop. Tem trabalhos sérios que analisam todas as referências matemáticas na série dos Simpsons. Só elas já fazem referência a 100 anos de ciência moderna, porque são deliberadas. Né? Você acha que pode encontrar uma referência a esse trabalho na internet. Né? Então, isso por começar. Eu aceito e esposo a sensibilidade da nossa modernidade no Ocidente, no mundo globalizado, no século XXI. Isso por um lado. Por um segundo aspecto é que, pedagogicamente, a gente sempre tem que encontrar as melhores pontes para a transmissão do conhecimento. A gente tem que, na medida do possível, falar a linguagem de quem te escuta. Então, eu, nesse sentido, não consigo totalmente assim me sentir em paz com aqueles artistas que buscam o elitismo deliberado e depois acusam o ouvinte de não entendê-los. A minha resposta muitas vezes é: não, eu entendi a sua obra de arte, só que ela é horrível. Eu entendi ela, eu entendi muito bem, eu entendo, eu sou um cara instruído, mas é horrível. Você sabe? Mas eu profundamente acredito que a arte é comunicação. E quando a gente... que o mistério na arte tem que existir só no sentido que a ciência pode ser misteriosa. Quer dizer, as equações de Fermat ou fórmulas da teoria da relatividade podem ser misteriosas num sentido que nós precisamos de um treinamento especial para compreendê-las. Não foi que deliberadamente quienes criaram elas tentaram excluir o mundo e adotar um aire de superioridade. Elas são acessíveis ao intelecto humano, só que o intelecto humano tem que se desenvolver para entendê-las. Mas de misterioso, de esotérico, elas não têm nada.
complexidade. Eu acho que a arte tem que ser assim. A arte às vezes é difícil porque ela comunica uma complexidade que não pode ser despachada em dois argumentos. Você tem que se interiorizar, aprofundir esse aspecto da complexidade que um certo arte comunica. Mas o que eu não gosto, o que eu recuso é a complexidade, o elitismo, o suposto mistério que é artificial, que é um mistério criado onde não tem nenhum, com o só propósito de excluir a massa do povão ignorante da casta da elite intelectual. E você não tem mais que ver a simplicidade estrutural e de elementos da música do Mozart, da música do Bach. Não tem quase ninguém que não gosta dessa música. A única razão que uma pessoa pode não aceitar essa música ou gostar dela é por prejuízos culturais. Mas, dado o contexto apropriado, essa música vai chegar a todo mundo. Então, eu também acho que a pedagogia da arte tem que seguir essas pautas. Você tem que buscar uma linguagem que não exclua o interlocutor, mas, pelo contrário, que construa pontes dele, né? Do mundo conceitual ao mundo conceitual no qual você quer levar ele para melhor entendimento da complexidade do que a gente faz. Então, nessa guerra toda pedra é munição, né? Basicamente. Se a imagem de movimento corporal na mente dos meus alunos foi criada pela mass media, então posso referenciar o C-3PO como exemplo de imobilidade das articulações, ou o Gumby, esse bonequinho americano feito de bolacha, né, que é tudo flexível, como contra-exemplo. Ou, enquanto à sofisticação do movimento, o movimento do ninja, né? Enquanto à monotonia de tono, a gente pode falar do Cyborg, de Star Trek, aquela entidade impersonal que absorve as individualidades, mas fala tudo assim. Tudo aquilo que ajude a perceber esses elementos tão importantes para o desenvolvimento da técnica e do artistismo musical, bem-vindos que sejam. É isso, basicamente. Muitos dos alunos dos inscritos do canal acham que comprando cordas maravilhosas, breus maravilhosos, violinos maravilhosos, da noite para o dia eles vão virar Alejandro Drago. E nós sabemos que não é assim que funciona. Mas, para sanar a curiosidade deles, eles sempre perguntam: que breu o senhor usa? Como que chama? Motria. Motria. Foi uma recomendação de um arquiteto muito brasileiro, falando disso, da Cunha. Ele está em Miami. Eu tinha experimentado um par e ele sugeriu isso e eu realmente gostei muito. E quais cordas o senhor usa? Bom, até faz pouco eu estava utilizando as Pi, Peter Enfield. Ah, sim. Acho que é uma boa imitação da tripa, né? E agora estou experimentando Vision Solo. São boas, mas depende do violino. Eu estou assim com uma chance de... Neste momento eu tenho 3 violinos. Um moderno, que é o que eu uso, eu comprei faz 5, 6 anos. Um velho, que eu parei de usar, mas eu mandei compor com muito bom luthier. E estou esperando ver que resulta disso. E um novo que eu comprei faz pouco, que ainda não decidi o que eu vou fazer, mas tem que também fazer algumas reparações. E eu sei que cada um deles vai precisar de cordas diferentes. Então, para quem não tem nem ideia do que fazer, eu recomendo assim, o pão e manteiga das cordas, que é o Atomastic Dominant. É muito difícil errar com a corda. Só que tem que pegar o Mi que corresponde ao seu violino, né? Isso sim, talvez nem usaria sempre o Mi Dominant, mas em caso de dúvida, utilize o Atomastic Dominant, basicamente. Isso não quer dizer que não tenha um monte de outras que têm suas vantagens, que são um melhor match, né? Uma melhor combinação com um violino particular. Agora, falando em violinos e arcos e breu e cordas e tudo isso, mais do que um nome específico de arco ou violino ou corda, o que você precisa são um violino, um arco sanos. O arco tem que estar estreito, a crina tem que ser nova ou boa, né?
o cavalete tem que estar estreito no lugar justo, o sound post, como se fala, a alma, né? Tem que estar no lugar correto, a distância entre as cordas. Como se fala aí? A pestana, isso. A pestana tem que ter a medida justa, a altura justa. Isso é muito mais importante, particularmente para um estudante, do que ter um Gofriller, um Guadagnini, tudo isso. Isso que mais falta. Eu fazia uma piada faz pouco na Masterclass, quando eu vi esses arcos, com a metade das crinas, né? Tudo assim, caindo assim. A outra metade totalmente amarela, assim, como o dente de um monstro de uma película de horror, né? Tudo cheio de sujeira da mão até 3 polegadas do talão, né? As crinas cruzadas assim, né? E eu pergunto, quando você trocou pela última vez? Faz 3 anos. Lógico, mas imagina a minha situação. Em que termos eu posso falar da técnica de produção de som para um aluno assim? Se ele mal vai conseguir. Eu lembro, uma vez em 13 anos, eu estava com um aluno aqui no festival e não conseguia, eu explicava assim. Esse violino certo para mim. Eu toquei e fiz assim, disse, não tem nada de certo. Eu não consigo fazer, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que simplesmente mudar esse instrumento. Quantos cavaletes eu ajusto cada ano? Mas não estou falando assim de 1 grau de ângulo, mas cavalete que você sopra se eles caem. Você compreende que um cavalete não chega nessa situação em 1 dia ou 2. Sim. Né? Então, tem uma carência de instrução em termos de mantenimento do instrumento que é muito ruim, porque isso prejudica de um jeito tal a possibilidade de tocar que a acumulação de todos esses defeitos estruturais às vezes cria problemas insolúveis para o estudante. Né? Então, isso é muito mais importante. Isso. Para quem está no 0 a 0, nem pegou no instrumento ainda, está vendo essa entrevista e vai, quero experimentar esse negócio do violino. Qual o material básico que as pessoas devem ter para iniciar? O material em que sentido? Não tem violino, não tem nada. Vou tentar isso. Aí não se preocupe. Se você puder comprar um violino de fábrica, lógico, mas um daqueles alemãos da primeira metade do século XX é melhor, porque mesmo a fatura do violino seja uma de um violino de fábrica, porém o material tem de ser muito bom. Neste festival veio um menino que tocava um desses instrumentos, fiquei maravilhado, um som precioso, adorável, incrível e na verdade é um instrumento de fábrica, então tem pouco custo e tem a chance de ter um muito bom violino e ao menos a garantia de ter bom material, né? Ponto 1. Segundo, se compra de casa de música, leva um luthier, mesmo depois de ter comprado a casa de música, porque poucas vezes casa de música tem um especialista em um instrumento de cordas. Então eles podem até vender um instrumento totalmente digno, porém a medida da separação de cordas do cavalete, a altura do cavalete, o ângulo do cavalete, o posicionamento do cavalete, o posicionamento da alma e a medida da pestana, assim como aqui a distância do estandarte ao bode mesmo do instrumento, todas essas coisas podem não estar bem calibradas, sabe? Então você paga um X, esse tipo de ajuste não necessariamente é caro, mas você começa já, né? Se você vai correr a maratona, melhor você tenha bom tênis. Você pode ainda não ser um atleta, né, para correr a maratona em 3 horas e 40, mas você precisa de um bom tênis. Se você não tem, você vai acabar muito cansado, até machucado. Assim. Mesma coisa. Quando o senhor terminou o colégio, a educação formal, o senhor foi direto para a vida acadêmica violinística? Bom, no meu caso foi uma coisa intermédia, porque eu comecei o colegial e fiquei tão infinitamente chato que eu deixei. Eu continuei lendo e finalmente, quando já eu tinha que tirar o certificado do colegial, eu di os exames, o que se chama assim, externo, né? Como se fosse um estudante externo, e em 2 meses de 22 exames passei o colegial, né? Então eu não passei tanto tempo no colegial. Eu acho que é uma situação difícil que tem que ser resolvida em caso por caso. Só quem tem muita autodisciplina, autocontrole pode deixar o colegial
e mesmo assim adquirir a cultura básica. Quem não a tem é melhor que assista, né? Então, mas logicamente uma vez já fora dessa etapa da vida, eu já me dediquei completamente à música. Tem alguma pergunta que o senhor sempre quis responder e nunca perguntaram? Ou algo que o senhor acha interessante que fosse perguntado? Boa pergunta. É para pensar isso, né? Não sei exatamente, mas vamos dizer assim, uma coisa que eu sempre trato de comunicar aos meus alunos, seja de festival ou universitários, é que a gente tem que combater a superstição no violino. Você sabe, o violino em particular, não sei porquê, é um instrumento que cria as maiores superstições enquanto instrumento em si, enquanto técnica do instrumento, enquanto as dotes necessárias para tocá-lo. Então está o mito do staccato, você ou tem ou não tem. O mito do vibrato, não, esse vibrato é ilimitado, ninguém pode tocar assim. O mito da afinação, afinação se tem ou não se pode aprender. Tem tantos mitos assim. Então, eu sempre gosto de introduzir um pouquinho de racionalidade no violino. O talento humano, logicamente, é um mistério. É um mistério porque nós não sabemos exatamente o que faz com que nasçam caras como Leonardo da Vinci, ou Einstein, ou Tesla, né? Nós não sabemos. Talvez seja um mistério oculto no cérebro, talvez tenha motivos sobrenaturais ou de outra natureza que a gente nem imagina. Então, o talento extraordinário é um mistério, no sentido que nós não sabemos como esse talento aparece. Porém, os caminhos que o mais enorme dos talentos do mundo segue para adquirir uma certa técnica, e o caminho que o soldado de pé do violino segue após anos de trabalho, é o mesmo caminho. Só que ele transita esse caminho mais rápido, com menos necessidade de repetições, ou com mais claridade em termos do análise ou dos elementos envolvidos, né? Então, a gente tem que entender que, nesse sentido, o talento não é misterioso. Não há nenhum mistério em termos de como o Heifetz conseguia produzir o som que ele conseguia, porque ele utilizava elementos físicos para produzir esse som, de jeito que tem uma ação física que gerava esse som. O mistério é como ele conseguiu ser tão talentoso para chegar tão cedo na sua vida nesse tipo de som com toda a complexidade, né? É uma complexidade que talvez para nós a vida inteira não alcançaria, porque tem demasiado para aprender, demasiado para praticar, demasiado para repetir antes de chegarmos sequer perto disso, né? Então, nessa diagnose tem também uma esperança. Quer dizer que nenhum de nós está excluído do mundo do violino. Só que dependendo de uma equação que relaciona nosso talento natural com nossa capacidade de trabalho e dedicação, com a boa sorte em termos boa guia, né? 3 elementos: educação, dedicação, talento. Dado esse coeficiente, todos nós temos um certo futuro no violino, dependendo desse coeficiente, né? Então, eu sempre tento quase exorcizar esses demônios que frenam muitos estudantes que têm potencial para fazer coisas muito boas na música, mas são apavorados pelo mito dos mistérios e das coisas que não podem ser atingidas de jeito nenhum, né? Então, eu sempre trato de levar a conversa para o lado da racionalidade, para entender que tem limites. Lógico, seria de uma irresponsabilidade máxima da minha parte dizer para todos: oh, you can be everything you want to be. Você pode ser tudo aquilo que você quiser. Não, eu não posso ser tudo aquilo que eu quiser ser. Mas tem uma equação razoável entre talento natural, dedicação e a qualidade da educação recebida, que permite projetar uma evolução. E esse caminho está aberto para todos nós nessa medida.
se essa mensagem chega para todos os jovens aspirantes a músicos, eu já sinto que eu contribuí validamente. Eu sei que hoje o senhor é um professor super bem sucedido, mas se o senhor pudesse dar um conselho para não cair em alguma armadilha, para fazer mais isso, menos aquilo, o que o senhor falaria para o senhor mesmo? Bom, o que todo mundo claramente tem que fazer mais é pensar. Um dos prejuízos, um dos mitos da música em geral, incluindo o violino, é que é o âmbito para os caras com pouco cérebro analítico, mas muita sensibilidade. Bom, eu te garanto, eu conheci muitos bons músicos. Estou falando de pessoal top, nomes, mitos viventes. Todos os grandes músicos que eu conheci eram pessoal de uma inteligência acima da média, bem acima da média. Bem acima da média. Ponto 1. Então, eles chegaram onde chegaram pensando também. Pensando. Ao fim e ao cabo, o talento não é mais do que uma habilidade particularmente eficiente em resolver problemas, que é a definição de inteligência, após tudo. Segundo, instrua-se. Ninguém pode tocar bem nem o violino, nem o cornete, com uma cultura que se limita aos comics, né? Aos quadrinhos. Sim, tem que ler isso também, porque, como eu já disse no começo, é parte da nossa cultura. Mas eu tinha um estudante super talentoso, mas que eu brigava com ele o tempo todo. Falava com ele, cara, eu numa semana leio mais livros do que você já leu em toda a sua vida. Como pode ser isso? Ele não era um cara não inteligente, muito pelo contrário, era super inteligente, super sensível. Mas essa sensibilidade não conseguia conectar com a sensibilidade do mundo, assim chamada cultura, porque a cultura é simplesmente a sensibilidade do mundo em tempo e espaço, que diz a herência das gerações e a herência dos muitos países e linguagens, né? Articulada em termos, sei lá, de obras de arte, linguagens, obras literárias, arquitetura, comidas, vestidos e tudo isso. Quem não é apaixonado pela cultura dificilmente pode ser bom músico. E falando de paixão, a terceira coisa que eu diria é que um músico, mas muito particularmente um violinista, tem que ser um devoto enamorado da perfeição. Um pouco do jeito que fala-se trovadores em português, tem trovadores, né? Troubadour, né? Os trovadores cantavam aquela amada idealizada, né? Uma figura feminina perfeita que eles jamais iam alcançar, jamais iam consumar uma união com essa figura, mas eles só queriam se apertar dessa fonte de bênçãos e beleza através do autoaperfeiçoamento, né? Então tem toda uma filosofia da amada ideal do trovador ao que ela serve, que é parodiada no Dom Quixote, né? Com a Dulcinea, que ele não tinha amado, então lembrou daquela camponesa lá, idealizou ela e transformou assim em sua amada perfeita, que ele servia como cavaleiro nos caminhos de La Mancha, né? Então, a perfeição é um pouco assim, a perfeição é angélica, não é humana. A gente não pode esperar atingir ela, mas a gente tem que servir como um devoto, buscar ela e amar a ideia da perfeição e celebrar intensamente cada passo que te leva mais perto daquela perfeição, né? Porque como se fala, reward, a recompensa não é na chegada, é no caminho, né? Então, e o que eu falo para meus alunos eu posso te mostrar no meu próprio exemplo e nas minhas atitudes esse amor, esse enamoramento idealista, mas eu não posso ensinar, não? Eu não posso transmitir isso do jeito que eu explico a técnica do staccato. Isso você ou sente ou não sente, ou abraça, né, adota ou não adota, porque aí já estamos falando do violino e da música nem tanto como profissão, mas como modo de vida, como ideologia, se quiser, né? Então, pensa e não tenha medo de estudar ciência e matemáticas e física. Faz parte, isso vai aclarar muito o que acontece aqui. Não tema pensar. O músico que pensa não é um músico seco, um músico
amargo. É um músico que pensa, um músico que enriquece sua música. Segundo, conecta com a cultura. Toda manifestação cultural é parte da nossa música. O que falava a minha professora, se você está de turnê numa cidade, já ensaiou com orquestra, você sabe que essa mesma tarde vá visitar o museu local, vá visitar a arquitetura local, vá falar com o local, vá a um restaurante de comida local, né? Então, cultura. O músico tem que ser um homem da cultura. E, em terceiro lugar, serve a perfeição como um ideal. Se namora da perfeição e celebre todo o passo que leva você perto da perfeição. Esse é o meu conselho. Não quero mais tomar o tempo do senhor. Bem. Muito obrigado, professor. Para quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, quais são as redes sociais disponíveis? Em princípio, tem minha página artista no Facebook. Link aqui na descrição. Uhum. E tem meu website, que é simples demais, www.alejandrodrago, né, com G, como em espanhol, alejandrodrago.com. E eu estou lançando um projeto que já vai sair. Tem várias partes, não quero ainda falar muito, mas uma delas vai ser um blog e uma newsletter. Newsletter, né? Que vai tratar de todas estas coisas e muito de uma outra minha paixão, que é a música folclórica em geral. Os folclores do mundo, particularmente aqueles que envolvem o violino, né? E o senhor tem canal no YouTube? Tem mesmo. Inscrevam-se no canal do professor, tem embaixo na descrição. Muito obrigado, professor, muito obrigado pela entrevista. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, adicione o vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você é ou já foi aluno do professor Alejandro Drago, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E assista também as outras entrevistas que tem aqui no canal. Muito obrigado, siga o professor Alejandro Drago nas redes sociais e até o próximo vídeo. Última pergunta. Sim, fala. O senhor chegou a dar uma olhada no canal? Muito pouquinho, assim, mas não tinha tempo. E a conexão aqui é horrível. Então, eu coloco 30 segundos. E dos 30 segundos que o senhor assistiu, o que o senhor achou? Eu adorei, eu gostei muito. Super bom. Tem que continuar. Muito feliz que o senhor tenha gostado. Ok.